É isso aí, pessoal. Cá estou eu mais uma vez para responder as perguntas que vocês me fizeram na aba de comunidades aqui do YouTube. Já fiz a parte 1 respondendo as primeiras perguntas, agora eu vou fazer esta parte 2 respondendo as perguntas que vocês me fizeram aqui no YouTube. Então vamos prosseguir sem muitas demoras. Mas não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu like e pense direitinho aí se vale a pena ser membro aqui do meu canal para ter acesso antecipado a estes vídeos e alguns conteúdos exclusivos que eu faço de vez em quando também. Vamos lá, sem mais delongas, as perguntas, começando pela pergunta de Daniel Coelho, que me pergunta quando voltarão os apelidos engraçados no Ancapso. Não sei dizer, meu amigo, mas gostaria que voltassem. Jefferson Lopes pergunta se a América Latina vai queimar no socialismo. Já está queimando, meu amigo, já está queimando há um bom tempo. A Argentina com quase 100% de inflação, taxa de juros acima dos 70% ao ano. Venezuela também com a inflação galopante, conseguiu se tornar o país mais pobre da América Latina, mais pobre do que o Haiti, inclusive. Então a coisa está degringolando e nós não estamos muito longe também da tragédia não, né? Então a pergunta não é se a Argentina vai queimar no socialismo, a pergunta é quando que a Argentina não queimou no socialismo, né? Tá tomada desde os anos 50, anos 60 por ideias pura e genuinamente socialistas. André Lucas pergunta quem será o provável candidato da direita em 2026, se Tarcísio ou Zema. Tá bastante cedo ainda pra gente responder esse tipo de coisa, até porque tem um Bolsonaro nessa história. Será que ele volta para tentar uma eleição lá em 2026? Será que ele vai sair da jogada apenas ficar articulando a direita? A gente não sabe. Agora, mas ficando aqui entre esses dois nomes que você apontou, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o Tarcísio com certeza seria o candidato dele para 2026, isso eu não tenho dúvida nenhuma, é um cara que foi projetado para o cenário nacional pelo Bolsonaro, um sucessor que estava sendo preparado ali. Agora, uma vez que o Lula ganhou, a coisa é um pouco diferente. Por quê? Porque o Romeu Zema foi eleito em 2018 para o governo de Minas Gerais no primeiro turno e foi reeleito agora para o governo de Minas Gerais também no primeiro turno também. Então, um cara que teve já um governo estadual, já demonstrou o seu trabalho e foi aprovado pela população a ponto de ser reeleito no primeiro turno ainda com uma margem de votos muito expressiva, né? Então o Tarcísio ainda não se provou no tempo, ele não foi governador ainda do estado de São Paulo, ele vai começar a ser, vai começar a fazer a sua gestão. A gente não sabe nem se ele vai ser um bom governador, né? Se ele for um mau governador, lá na frente ele não vai ter chances de se projetar nacionalmente. Então ele ainda tem que mostrar o serviço dele. Agora, se o bolsonarismo ainda for forte, lá na frente pode ser que ele tenha uma vantagem em relação ao Romeu Zema. Hoje, eu acredito que o Zema seria uma opção muito mais forte, porque ele é forte em Minas Gerais, conhecido no Sudeste, é um cara que já mostrou serviço também, então ele teria muita vantagem em relação ao Tarcísio. Thiago M pergunta por que tivemos um número tão elevado de brancos e nulos, mas eu acho que foi mais ou menos o que todo ano tem, né? Na verdade, uma parte considerável da população votante não vai votar, não exerce o direito de voto, porque simplesmente não quer, não tá afim, não quer fazer parte disso aí, e de fato, se você parar para pensar, não dá para afirmar para quem esses votos iriam no final das contas, porque são pessoas que não se preocupam com política, não se interessam por esse assunto, então não dá para garantir que a gente que votaria no Bolsonaro ou votaria no Lula, é uma coisa assim, provavelmente meio a meio, não mudaria no final das contas. O Wallace F. Moraes fez várias perguntas aqui, vou respondê-las brevemente para não estender muito o vídeo. Quais são as divergências no tratamento dado aos candidatos pelo judiciário? A gente percebeu isso aí claramente, que o Lula era o candidato do Poder Judiciário brasileiro, especialmente das instâncias mais altas, né? Tanto do STF quanto do TSE de maneira assim muito mais expressiva. Então, a justiça brasileira se tornou totalmente injusta para favorecer um candidato que fosse bom para o Estado, para o establishment, para o Deep State. Então, justiça não existe nesse caso aí, né? Não há nada de justiça na justiça pública. É uma total injustiça, uma coisa altamente tendenciosa. Como pretendo tratar de temas sensíveis aqui no canal? Bem, meu canal ainda é pequeno, estamos indo ainda para 7.000 inscritos, então a gente tem muito mais liberdade para tratar de temas polêmicos, porque a gente não fala para muita gente no final das contas. É pouca gente assistindo o conteúdo, então não influencia muito, não é um canal aí com milhões de visualizações que deveria tomar muito cuidado. Então eu me sinto muito confortável para falar coisas polêmicas porque eu não atinjo um grande público. Se um dia eu vier a atingir um público maior, assim, eu vou começar a me policiar e buscar formas alternativas de tratar de temas mais polêmicos. Quais conselhos eu daria para libertários e conservadores? Falei disso no vídeo anterior, vou apenas resumir aqui. Temos que nos unir, deixar as diferenças de lado, pensar de forma mais estratégica, unir aquilo que nós temos em comum, nossos pontos em comum, para nos fortalecermos, mantermos aí o discurso público
na direita, ainda a janela de Overton na direita, e aí nos prepararmos de forma estratégica para as próximas eleições. Qual a chance de tudo degringolar no país? Muito alta, não vou negar para vocês não, tá? Com o Lula no poder, com as coisas que ele tem falado recentemente, tudo é possível. E por último, qual é a minha previsão política para o futuro próximo do país? Bem, não vou ser aqui otimista demais nessa história não, vou falar a realidade. Eu não faço ideia de para onde a questão política vai para o Brasil, tudo depende aí do que o Congresso Nacional vai fazer nos primeiros meses de mandato, porque pode ser que o Congresso se bandeie totalmente pro lado do Lula, aí já era, aí a esquerda vai dominar o poder no Brasil para sempre. Eu não acho que isso vai acontecer, né? Tenho as minhas percepções a esse respeito, acho que o Congresso vai brecar bastante o Lula nessa história, mas não dá para falar assim, afirmar com certeza qual vai ser o futuro político do país, isso é uma grande incógnita. Dragon pergunta qual deve ser a atitude da direita a partir de agora, aquilo que eu já falei anteriormente. Parar com as brigas, parar com as picuinhas, com as divisões, vamos nos dar as mãos aí, vamos esquecer as diferenças, vamos deixar o luto pra lá, não foi culpa de ninguém, vamos agir em prol das nossas ideias, né? Porque se a direita voltar a ter a prevalência no debate político, no debate público, isso vai ser bom para todo mundo. E se a direita voltar ao poder, isso vai ser excelente para todos nós. E aí a gente trabalha nas diferenças depois. Mas agora nós temos que deixar isso de lado e nos pautar naquilo que nos une, agir de forma estratégica, né? Que é justamente deixar as diferenças de lado e nos fortalecer juntos naquilo que nos une. Will Costa pergunta minha opinião a respeito dos gradualistas. Eu já deixei claro em outros vídeos que eu penso que esse não é o caminho, o Estado não vai acabar definitivamente assim, por meio da ação de pessoas que estão lá dentro dinamitando o sistema, não, isso aí não vai acontecer, o Estado sempre vai crescer, sempre. Bolsonaro no poder, Lula no poder, sempre vai crescer. A diferença é que ele pode crescer mais rápido ou mais devagar. Então eu sempre vou preferir trabalhar para o Estado crescer devagar, mas nunca achando que a política é a solução para o problema do Estado, é a política que vai acabar com o Estado e vai nos dar liberdade. Não, isso nunca vai acontecer pela via política, devemos aí esquecer esse caminho aí. Então tenho essa divergência em relação aos gradualistas, aqueles que acreditam que o Estado vai ser dinamitado por dentro, mas volto a reforçar aqui, terceira vez que eu falo, vou deixar as diferenças de lado, vou trabalhar junto com qualquer tipo de libertário, puristas, gradualistas, brutalistas e qualquer istas que seja aí, para nós voltarmos a ter a prevalência aí da opinião pública ou mantermos, porque eu acho que a gente não perdeu isso ainda não, então vou trabalhar junto com eles também. Marcos Paulo pergunta como podemos nos preparar para fortalecer a direita nas eleições de 2024. Muito interessante essa pergunta aqui do Marcos Paulo, porque todo mundo pensa em eleições de 4 em 4 anos, eleições presidenciais majoritárias, e se esquece das eleições municipais que acontecem a cada 4 anos também, no intervalo de 2 anos em relação às eleições presidenciais. Isso é fundamental para a mensagem da liberdade. Por quê? Porque, querendo ou não, prefeitura, Câmara dos Vereadores, isso aí impacta muito a nossa vida particular, a nossa vida pessoal. Pequenas leis aí que incomodam, que atrapalham o desenvolvimento econômico no município, que impedem aí a maior liberdade, por exemplo, das escolas. Tudo isso pode ser trabalhado, tudo isso pode ser vencido se elegermos candidatos de direita nas eleições municipais. Se nós colocarmos libertários ali dentro da Câmara dos Vereadores, ou um prefeito libertário, quem sabe. Ah, mas isso não vai contra o que eu falei a respeito do gradualismo? Definitivamente não, estou falando aí do Estado crescer mais devagar, apenas isso. E acharmos algumas brechas aí onde nós consigamos dar uma respirada ali, um lufo de ar de liberdade ali. Você para pensar assim em matéria de Câmara dos Deputados, você colocar um deputado libertário lá dentro, não vai fazer grande diferença. Agora você pega uma cidade pequena, um município pequeno, que tem 9 vereadores, você coloca um vereador libertário aí, isso é mais de 10% da Câmara dos Vereadores como libertária. Isso aí é importante, muita coisa pode ser feita com um único vereador numa Câmara dos Deputados pequena. Um prefeito libertário, então, muita coisa pode ser feita para melhorar o município, dar mais liberdade para o município ali, melhorar a vida das pessoas para que elas consigam se proteger do grande leviatã estatal do poder federal, né? Que aí vai ser uma tragédia mesmo. Então temos que trabalhar muito e trabalhar bem para as eleições de 2024, colocarmos pessoas lá boas nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Micael Souza pergunta se Lula vai precisar do Congresso ou se o STF vai resolver tudo. Com certeza ele vai precisar do Congresso. Alguma coisa o STF vai quebrar o galho do Lula, mas eles não podem, eles nem conseguem e provavelmente não querem ficar fazendo o tempo todo aí o joguinho do PT, dando poder, dando força pro Lula, porque isso aí acabaria queimando o próprio filme deles. E não tenha dúvidas, hoje
Hoje o STF é muito poderoso no Brasil, é muito forte, e ele usou isso para eleger o Lula. Agora o STF não quer perder esse poder, ele não quer se tornar aí uma ferramenta na mão do PT, ele quer ser o dono do poder, quem resolve, quem manda e quem desmanda. Então eu tenho para mim que o STF vai cortar as asinhas do Lula muito cedo para mostrar quem realmente manda no pedaço, quem é o dono do Brasil de verdade. Então não acho assim que o STF vai resolver tudo da parte do Lula, ele vai ter que agir em conjunto com o Congresso. Se ele vai conseguir ou não, aí é outra história, depende da articulação dele e depende se ele vai querer lançar a mão de um mensalão e se isso vai dar certo com o Congresso que foi eleito para essa nova legislatura. Leandro Brito pergunta se Bolsonaro continuará sendo a figura principal da direita em 2026. Esse é o grande ponto. Falei brevemente disso lá na pergunta sobre o Tarcísio e o Romeu Zema. Talvez o Bolsonaro continue agindo aí como um articulador da direita apenas, né, juntando nomes, aproximando nomes políticos, lançando candidatos e tudo mais. Ele já tá um pouco velho, não sei se ele vai querer se lançar como o principal nome, um nome forte da direita. Agora, hoje nós ainda não temos esse nome. Porém, a experiência até do próprio Bolsonaro em se eleger em 2018 mostra que esse tipo de coisa, um candidato forte à presidência da República, tem que ser trabalhado com o tempo, ao longo de vários anos. Então, não dá para esperar chegar lá na frente para decidir. A gente tem que começar a pensar nisso agora. Quem que pode substituir o Bolsonaro lá na frente? Ou ele próprio vai se candidatar mesmo? A gente vai continuar utilizando ele como um nome forte da direita? Então a gente já tem que começar a pensar nisso aí. Eu me pautaria mais pelos nomes também do Romeu Zema e do Tarcísio que foram levantados aqui, que hoje são os nomes mais fortes da direita aí, pessoas que se consolidaram com um grande percentual de votos em estados-chave aqui no Brasil. E por fim, Pablo Barros pergunta se eu acredito que o Congresso vai tentar barrar as loucuras do Lula. Eu não diria que eu acredito, eu diria que eu torço para isso. Torço para que o Congresso seja uma pedra no sapato do Lula sempre. E não só do Lula, do PT, de congressistas do PT. O pessoal do PT vai ficar tentando passar coisas favoráveis ao Lula o tempo todo. Então, a direita que foi eleita para o Congresso Nacional, tanto para a Câmara quanto para o Senado, tem que trabalhar muito para evitar uma grande tragédia no Brasil, que uma grande tragédia se abata no nosso país, caso o Lula consiga governar sem ser aí impedido por forças legislativas, por meio aí de trâmites legais, enfim. Se o Lula conseguir governar com facilidade, a tragédia está armada. Então, eu não diria até que eu acredito que o Congresso Nacional vai trabalhar contra o Lula para evitar que ele faça grandes bobagens na nossa economia, em relação à nossa liberdade. Eu diria que eu torço para que isso aconteça. Nosso país depende muito disso agora. Então, o que vocês acharam das minhas respostas? Acharam suficientemente boas? Acharam que eu fui assim, superficial? Digam aí, falem a verdade, sejam sinceros nos comentários, colaborem com esse nosso debate. Deixa sua pergunta aí se você quiser ser respondido também. Eu farei questão de responder os comentários que forem feitos aqui. Peço novamente o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.